O Jade de Carvalho é uma figura muito importante nesse movimento modernista. Ele tá no livrinho inicial, Canto Novo da Raça. Ele vai ter também, né, às vezes o pessoal não fala, ele tinha um jornal também, chamado A Esquerda. Gente, hoje eu trouxe um professor de história para conversar com a gente sobre o movimento modernista no Ceará. Que, para quem não sabe, aqui também teve essa efervescência, né, no começo dos anos 20. Tiago Nobre. Tiago, obrigada. Obrigada por ter vindo, topado conversar sobre esse assunto. Mas aí, antes disso, gente, o Tiago, ele lançou esse livro, Modernismo no Ceará, que é fruto da dissertação de mestrado, né, Isso. Tiago? Foi aqui na UES? Foi, na UES. Na UES. E que eu recomendo demais aí, ó, gente. Recomendo porque eu li antes e porque eu tenho um exemplar autografado. Tiago, bem-vindo à Voz da História. Obrigada. Você estava fora, mais um cearense. Isso, estou retornando ao Ceará. Que retorna. E agradeço também, para mim é uma honra estar aqui conversando. Obrigada, Tiago. Tu estava no Acre? Macapá. Em Macapá. Como professor, ele é professor do ensino médio, gente. Importante demais, né? Formar esses jovens nessa idade. E não é fácil, né, Tiago? Prender a atenção. É uma luta diária. Na história, né? E agora você está voltando para Fortaleza mesmo, né? Estou voltando aqui para lecionar aqui no estado. É coisa boa. Bem-vindo de volta. Obrigado. Também. Por que é que tu se interessou por modernismo? Sempre gostou do tempo? Olha, Isabel, assim, às vezes eu penso sobre isso, mas eu penso no tempo da escola, né? Que a gente ia ver, e geralmente a gente vê o modernismo em São Paulo, isso, né? E sim. era uma coisa interessante, né? Aquela efervescência, vanguarda, nova linguagem, havia umas poesias assim que eu ficava, meu Deus, o que diabo é isso? Aí fiquei aqui na cabeça, né? Não só a poesia também, né? As pinturas. Sim. Aí comecei a ler na faculdade, né? Literatura cearense. Um pouco antes também, né? Teve quem fazia vestibular lia, que era maravilhoso, autores cearenses. Era. Hoje está um pouco mais, né? Não tem mais. Que é Enem, né? Pois é, na minha época né? a gente lia Antônio Salles, li muitos autores bons, José de Alencar, e me interessei, tanto pela literatura como pela história da literatura cearense. E já na faculdade, geralmente terceiro semestre, a gente tem aquela, né? E aí, o que é que você vai pesquisar? Geralmente é terceiro semestre, as cadeiras de metodologia. Aí eu fiquei louco, o que é que eu vou pesquisar? E em geral o que eu li, eu não vou estudar isso aqui, só que eu quero modernismo no Ceará. Aí comecei essa viagem. Mestrado, entrei em 2015, mas comecei a pesquisar mais ou menos em 2010. Aí, que bacana, deu né? para recolher um material bom. Tiago, quais são os primeiros sinais, assim? Quando é que ele começa a apontar por aqui, pelas plagas? Eles eram um grupo... Houve um acontecimento específico? Eu queria que você falasse assim. Pronto, essa pergunta é maravilhosa, porque está no cerne da minha hipótese, né? Em história. Geralmente os estudos mais tradicionais de modernismo, aqui no Ceará, né, eles vão pegar, não todos, né, mas os mais tradicionais, eles vão pegar mais ou menos a publicação do Canto Novo da Raça, que é de 27, né? Que foi o livrinho lá, que eles já se autotitulam modernistas. São vários autores, Jade de Carvalho, Franco Nascimento, Mozart Soriano. Mozart Soriano tá nesse? Não, Mozart Soriano não, confundi. O Sidney Neto, Jade de Carvalho, Franco Nascimento. Isso, são esses. Mozart já é outra fase. Sim. Aí só que na pesquisa eu pesquisei, não é bem assim, né? Aí eu fui para 25, Ceará Ilustrado. Guilherme de Almeida veio para cá, ou seja, né? Tem algum interesse, teve alguma ideia. Aí eu, no momento da pesquisa, já recuei. Eu falei, não, ainda não é o suficiente. Aí eu comecei a pesquisar, ver autores que tratam do modernismo de outra forma, né? Esse aí é o Guilherme de Almeida, né? Se não me engano. Guilherme de Almeida, né? O Guilherme de Almeida, ele vem... Eu procurei, assim, uma foto bem da época, né? Ele jovem, tá assim, jovenzinho, né? Todo... Ele é menos... Por incrível que pareça, ele é menos lembrado hoje em dia. Né? Mas ele aqui no Ceará, com o convite do Gilberto Câmara, ele fez uma série de conferências sobre o modernismo, né, que, se não me engano, o título era Revelação do Brasil pela Poesia Moderna. Aí ele veio aqui também para o Ceará, né, enfim, teve contato com o Demócrito Rocha, que era dono do Ceará Ilustrado. Aí vai lá, inclusive, né, tem uma entrevista no Ceará Ilustrado, e também tem
tem toda a palestra dele lá, escrita, que para historiador é maravilhoso. Sim. Mas aí, fazendo a síntese, né? Ele vai explorar a questão exatamente da síntese da poesia moderna. Aí ele usa até o exemplo de uma propaganda da época, que é o Pink Pills for Pale People, né? Tradução, Pílulas rosadas. Pílulas rosadas, né, para pessoas pálidas, né? Ele fala, né, que nesse tempo de velocidade, onde tem um carro, um avião, você não tem tempo, né, de ler. Olha, você que está doente, vamos usar a pílula rosada, né, que é... Tipo, gente, pelo amor de Deus, naquele tempo né? ele já sentia essa pressão, né, Hoje em dia pra gente ia ser até, né, fofo, né, engraçado, que hoje em dia, né, mensagem, mas hoje ele já ressaltava essa questão da velocidade, ou seja, né, ele estava tratando da questão da forma, né, de narrar, e também do conteúdo, né? A cidade com as pessoas, indo e vindo, as multidões. Então eles querem narrar de forma diferente. Então não servia mais aquela narrativa parnasiana, né? Que eles chamam, né? Pesada, descritiva, que também é interessante. Mas eles estão nesse sentido, né? De queremos inovar, somos modernos. E muito também com influência do futurismo, do início do século XX. Sim, também, né? Sim. Isso aí, quando começa assim, esses jovens, né? Eram todos jovens, né? Eu queria que tu contasse o episódio. Houve uma publicação, da publicação que ia haver na época do centenário. Pronto. Que agora eu esqueci completamente o nome, mas você vai... Eu anotei, porque eu também esqueço, porque são títulos enormes. São muitos títulos, né? Mas exatamente, né? Aí de 25, eu percebi, não, eu posso recuar mais ainda, né? Eu recuo para 1922, ou seja, em paralelo à Semana de Arte de São Paulo. Sim. Ou seja, qual é a minha hipótese? Não acontece em São Paulo, depois acontece aqui de forma atrasada, como fosse um recalque mal feito, como fosse outra coisa. Se você entende o modernismo aqui assim, a pesquisa vai para um lado. Aí eu fui, não, aqui foi diferente, nem melhor nem pior. Então, foi de outra forma. Exatamente. Quais são as particularidades, né? Por que foi diferente? E quando você vê, né, faz um estudo de história comparativo, você vê que todo o modernismo no Brasil foi diferente. No Rio de Janeiro foi diferente, São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, Bahia, todos tiveram suas particularidades. Né? Então, se você entende dessa forma, fica mais rica a pesquisa, a história. Entendo. Aí os livros que eu usei, né, para reforçar a minha hipótese, porque eu entendo o movimento não só como movimento estético. Movimento também é grupo, é geração, é uma nova geração que está surgindo na década de 20, não é mais aquela do 19, da padaria espiritual. Por exemplo, o grande exemplo é o Antônio Salles, né? Já está mais senhor. Ele já está mais velho, ele critica os movimentos, ele debocha um pouco. Ele sempre teve uma relação muito crítica aos modernistas, apesar de você encontrar... tem uma notícia que ele fala, lá que sai até na Antropofagia, na revista Antropofagia, que eu não quero mais ser essa ponte, né, essa antena, né, interajam diretamente. Ele fala isso, só que eu não encontrei mais coisas, né? Então talvez ele fizesse essa ponte, né, já que era um cara articulado, né, inteligente, intelectual, consolidado no campo literário. E que ele era símbolo da padaria espiritual, né? Sim, foi quem ficou assim como um grande conhecido. intelectual. Além de ser literato, ele também se torna historiador da literatura cearense. Então você também não estuda literatura cearense e historiografia cearense sem passar por Antônio Salles. É um personagem importantíssimo. E ele sempre foi crítico ao modernismo. Mesmo com a experiência da padaria, que foi extremamente, né, criativo, meio anárquico, ele nunca engoliu os modernistas. Sempre criticando, sempre, né, espezinhando. Espezinhando, que é ali, não é? Mas aí, só para não falar dos títulos, né? Sim. Vão ser 2 títulos que vão sair em 1922, em comemoração ao centenário, que vai ser um livro mais oficial. Inclusive, foi publicado e teve apoio de Justino de Serpa, que era o governador da época, que é a Poesia Cearense no Centenário. Foi organizado por Salles Campos. Aí sobremaneira vão ser poemas, poesia. Vão ter autores consolidados já no campo literário e vão ter outros autores já jovens, como, por exemplo, era o Lúcio Várzea, que é o Júlio Maciel. Júlio Maciel. Eles usavam codinomes, os pseudônimos. Ele era jovem, né? Inclusive o Lúcio Várzea é modernista, né? O Lúcio não é. Tem até essa questão aí. Que também interessante, né? É um poeta menos estudado, mas ele é muito interessante. Aí o pessoal jovem,
né, que inclusive o Edgar de Alencar ele participa dessa movimentação, dessa efervescência, ele vai registrar no livro de memórias dele. É o pessoal que se reunia ali no Café Riche, né, para conversar. E estava muito influenciado pelo livrinho do Ribeiro Couto, Jardim das Confidências, que é simbolista, mas ele já tá mais num decalque mais, que é o que a gente chama de, né, o crepuscularismo italiano, né? Vamos falar um pouquinho mais do Edgar Alencar. Edgar de Alencar, não sei se você teve acesso, uma entrevista dele já em 72, no cinquentenário da semana, ao Nireis. Não, inclusive quero... Eu vou te passar esse link e, gente, vou colocar aí também na descrição para quem quiser assistir. O grande Nireis registrou, e é uma conversa. E lá pelas tantas ele fala no movimento, fala, não é muito curtinha não, mas é um deleite. E outra coisa, te interromper de novo, esse livro é aquele Fortaleza de anteontem, é? E esse de memória que você está falando? É exatamente esse. Passou batido, porque eu li esse livro. Mas eu vou procurar. É maravilhoso. Eu tenho o livro. Eu digo assim, eu não lembro ele falando. Que bacana. Ele tem dois. Tem esse e tem outro. Que ele fala de memória? Tem dois. É o de anteontem e tem outro também. Que ele fala. Inclusive, as folhas modernistas que tem aqui eram dele. Inclusive, tem a escrita dele. Edgar de Alencar, e ele deu de presente. Ele fez um trabalho assim maravilhoso de... E ele era um grande pesquisador da música, né? Pesquisador. Tem uma música, é Modinha do Ceará, um livro dele. Foi morar fora depois, né? Aí fez carreira Modinha cearense. Fez carreira nacional depois. Isso, um grande pesquisador. Depois, né? Foi. Mas ele participa do movimento, ele bem jovem ainda, né? Aí desse início, né, ele fala que o pessoal, né, que se reunia ali no Café Riche, ali na Praça Ferreira, pessoal mais jovem, né, comerciante, ainda alguns estudantes, como era o Jazz de Carvalho, que já estava se metendo nisso. Aí eles vão publicar o livro chamado Os Novos do Ceará, no primeiro centenário da independência do Brasil, né? Esse título é enorme, também na mesma data. Não, era o título. Inclusive, eu encontrei notícias lá nos jornais da época, né? Vão ter essas publicações, eles fazem propaganda. Aí esse foi organizado pelo Aldo Prado. E tem duas coisas interessantes dele, que são as introduções, né? Tem a introdução inicial, que é do Elias Malman, e tem uma que é sem autoria, mas dizem que é do Jader de Carvalho, que ela é bem debochada, ele falando, né, que o autor é o Jader, né? Que ele era muito... Ele era muito briguento, debochado, e eu tenho quase certeza que é mesmo, mas ele fala lá, ele criticando os autores de medalhões, de igrejinha, né, que não escrevem mais e não deixa essa nova geração aparecer, né? Cutucando mesmo. Ou seja, para mim isso aqui é um marco de uma nova geração. Sim. Mesmo que eles não auto-intitulem modernistas, né, já é uma geração que está surgindo no campo literário, né, que eu uso o Bourdieu, que é sociólogo francês, e está querendo aparecer, né? Está disputando o famoso capital simbólico, né? Sim. Aí depois, não necessariamente essa galera que está aqui nesse livro vai aderir ao modernismo. Uns aderem, outros ficam longe, outros não aderem, mas faz parte, para mim, do processo do movimento contraditório. Acontece, né? E aí, nessa época, sim, aí eles se juntam para fazer uma outra publicação, né? Os que ficaram excluídos, não é assim? É isso? Quando vai... Porque primeiro... Essa publicação que você falou, essa última, do nome... Os Novos do Ceará. Que era o Aldo Rabelo, o organizador. Qual é essa? Pronto. Essa aqui que foi bancada pelo Estado, né? Pronto. O que foi bancado pelo Estado foi a Poesia Cearense no Centenário. Pronto. Aí esse segundo que você falou é o que... Isso, é o pessoal que se juntou. Ele não era só poesia, tinha prosa também. Era poesia, prosa, tinha até tratado de linguística. Era reunir o pessoal jovem, né, que queria agora, não, nós estamos aqui, nós estamos escrevendo, notem a gente, né, nesse sentido, né? Na disputa simbólica. Entendi. Aí eu uso esses dois livros como, já tem algo diferente aqui, né? Não aconteceu lá em São Paulo, vai acontecer somente aqui em 27. Acontece muita coisa antes. É verdade. Porque eu priorizo o processo, né? Eu quero entender como foi o processo. Inclusive, antes do modernismo, tem a influência do futurismo aqui. Né? Inclusive, jornais nordestinos vão publicar o Manifesto Futurista, muito, né? Saiu lá na Itália, eles já publicam aqui. Ou seja, tem algum interesse.
e esse pessoal lia, O pessoal antenado com o que estava lá fora, né? Exatamente. O pessoal também quer estudar, né? Devia E esse trazer pessoal que a gente ideias. está tratando aqui é um pessoal que lia várias línguas. Ou seja, a influência não era só São Paulo, Fortaleza. Eles liam diretamente da fonte, liam francês, Entendi. liam inglês, liam espanhol. Ou seja, não era só uma relação Fortaleza-São Paulo, era também Fortaleza-Europa. Também tinha essa relação. E também tinha a pesquisa também aqui interna, né? O desenvolvimento interno. Lembremos de autores, Rodolfo Teófilo, Antônio Salles, Adolfo Caminha. Tem também um Já processo, tinha antes, né? um processo interno também da pesquisa do elemento popular aqui também. Certo. Por falar em coisas que aconteceram antes de 27, aí tem também o lançamento do Ceará Ilustrado, né? Isso. É nesse momento que o Demócrito Rocha se junta aí, os rapazes, nesse movimento. Pronto. Tá, o Demócrito bem novinho. Bem novinho, né? Ele era cirurgião dentista ali. Aí conta-se, né, no livro Fortaleza Descalça, né, que o pessoal tava já querendo fazer esse jornalzinho, né, e não tinha dinheiro para botar na praça. Aí o Demócrito chegou, ó, eu compro, fez lá uma negociação, né? banco, mas é meu agora. Aí tá certo. Aí ele começa, essa inserção dele na imprensa, né? Ele vira um grande jornalista. Era dentista, né? Era dentista. É esse momento, Ceará Ilustrado, que ele tem essa inserção no mundo da imprensa. E ele é um grande articulador. Grande mesmo. Aí... Isso é 24. 24, começa a Ceará Ilustrado. Em 25, vem pra cá o Guilherme de Almeida, que nós acabamos de falar, né? Fazendo as palestras sobre a poesia moderna. E na revista a gente encontra, né? Tem entrevista com o Guilherme de Almeida, que o Demócrito bota na revista, e tem também a transcrição completa, né? O que demonstra o quê? Um interesse, né? Uma influência. Ou seja, isso vai reverberar aonde? No jornal O Povo. Esse interesse dele sobre o modernismo. Não é a primeira capa, mas essa é a que tem a entrevista que você fala, né? Exatamente. Nem tão moderna assim, né? Porque eles foram colocar uma foto do imperador, que devia ser, porque tava perto do aniversário aí, né? Porque ela é de novembro. É verdade. Né? Pode ter sido, né? Perfeito. Bem observado. Não tão moderna, era assim um pouco contraditório às vezes, né? Não, mas é exatamente isso. Esse modernismo, né? Apesar do nome, ele é extremamente contraditório. Né? Tanto na forma como na linguagem. Inclusive nas poesias do Canto Novo da Raça, a gente vê isso. Né? É uma contradição uma atrás da outra, mas é o que deixa mais rico, para mim. Sem dúvida. E aí, só para ilustrar também, Daniel, coloca a foto da entrevista, pode aproximar. Isso é dentro da Ceará Ilustrado, na página 14. Tá aí ele e o Cristiano... O Gilberto Câmara. O Gilberto? Pronto, foi quem convidou o Guilherme Almeida para fazer... Pode aproximar bem a foto, abrir, ou então a gente pode colocar na edição. O Gilberto Câmara foi um grande jornalista aqui, né? Inclusive, ele está envolvido na construção da estátua, né? Do José de Alencar. É quando ele fica mais... E é pai do nosso Cristiano Câmara, que é uma família realmente brilhante, né? Ele era muito interessante e interessado. E tá aí os dois. Guilherme de Almeida daqui, não é? Isso é novembro, de 25 que ele esteve aqui. Ele fica vários meses. Ele percorreu vários estados, na verdade, fazendo essas... Isso, Nordeste, durante o ano de 25, vai percorrendo vários estados, né? Aí tu tava me dizendo que, comentou, né, a gente conversando, que ele hoje não é mais tão conhecido. Ficou o Oswald. Isso. E o... Na época ele era um grande divulgador do modernismo. Hoje em dia, né? Quem não é pesquisador provavelmente não vai lembrar, né? Mas ele era o que estava divulgando aqui no Nordeste, um dos grandes divulgadores. Em São Paulo tem a Casa Guilherme de Almeida, né? Tem uma casa-museu, assim. É interessante que, de qualquer maneira, tá se preservando, né? A história. Era esse aí, Daniel. E aí... Agora sim, tu coloca a foto do jornal O Povo, que é quando ele... Pronto. 3 anos depois ele resolve... Pronto, aí exatamente. Aí em 28... Essa primeira capa. Eu acho que essa é a capa a primeira capa, né? A primeira. Pronto. Aí sai o jornal O Povo, né? Aí pode ver que tem um chicotezinho ali, né? Ah, que interessante. É verdade. Era bem um jornal... Ele era bem aguerrido, bem de crítica social. Ele começa assim, depois vai modificando com o tempo. Ele era bem nesse sentido, né? De crítica social. Gente, é o jornal mais antigo, assim... que ainda existe. Sim. É O Povo, né? Dos nossos. E ele vai ser uma grande plataforma do modernismo cearense. Né?
eu que percorri esses jornais, vi várias vezes, então quase todo dia tinha alguma notícia, comentário, carta, poesia sobre o modernismo, fazendo essa propaganda. Ele publicava artigo também dos modernistas publicava cearenses. Artigo, tinham cartas, tinham sessões específicas, como por exemplo Modernos e Passadistas, literatura antropofágica, mudanismo, tinham várias sessões. Né? Isso só vai escassear mais ou menos na década de 30, 31. Né? Tem a Revolução de 30, então aí já é outra coisa. Mas até então, quase todo dia você encontra polêmicas. Que época é que a Raquel de Queiroz chega a ser colunista desse jornal também? Bem jovenzinha, não é? Exatamente. A Raquel de Queiroz, ela começa a carreira dela, o período formativo dela, nesse movimento modernista, que é menos conhecido. Antes de ir para o Rio e publicar o 15, todo o período formativo dela é dentro do modernismo cearense. Aí, escrevendo, publicando, né, na imprensa. E ela usava o pseudônimo de Rita de Queluz. É muito interessante. Era uma menina, né? Tem uma foto dela aí com os pais aí na redação. Que começou muito jovem mesmo, né? Então, a questão da nota. Isso aí, a Suzana Alencar de Guimarães também, uma importante intelectual do modernismo, bem menos lembrada, mas hoje em dia já tem pesquisa sobre ela, né? Produziu muito. Tem inclusive um livro da Fundação Demócrito Rocha. Saiu agora o livrinho. É da Débora, né? Ela fez a biografia da Suzana. Exatamente. Conheci uma pesquisadora que está pesquisando também, acho que é de São Paulo, né? Ela tá melhorando. Mas, assim, a questão desses autores que ficam menos conhecidos é porque geralmente eles não publicaram livros. Então toda a produção deles está fragmentada nos jornais e revistas, o que dificulta pra gente. Tanto pesquisador como o público em geral. Mas foram importantíssimas essas duas figuras, a Raquel e a Suzana. E a Suzana, né? E mulheres ali naquela época, né? Escrevendo em redação. Exatamente, no mundo de homens. A maioria eram homens. Tem uma foto delas duas, aí com os outros jornalistas, né? Se não me engano é o Ceará aí. Aí? A outra foto era se não me engano, é do jornal Ceará, se não me engano. Essa aí eu realmente não sei, quem tiver coloca aí nos comentários, quem souber. Mas, porque ela só coloca que é na calçada da redação. Mas não tem assim, qual é a rua, né? O Nirei deve saber. Olha só, aí tá aí a Suzana e os outros também que a gente não sabe. Mas ela é uma criança, Raquel. Duas meninas aí. É isso. E aí a gente vem... Depois dessa conferência, ele continua, voltando ao Guilherme de Almeida, ele continua em contato com o pessoal daqui, tu tem algum registro? Contato eu não sei, o que eu pesquisei foi que ele vem aqui, correspondência, né, faz essa conferência, depois volta, aí em 28 tem a publicação do jornal O Povo, né, e começa essa efervescência do modernismo, realmente. Tem a publicação do livro também, né? Tanto é que também em 27, no ano anterior, tem o Canto Novo da Raça, né? Que eles falam, nós somos modernistas, primeiro livro modernista. Foi até em homenagem ao Ronald Carvalho, se não me engano, tem lá bem grande. Aí em 28 tem o Jornal O Povo, e prossegue esse movimento, Jornal O Povo, tem várias... Divulgando, né? Era assim o divulgador. Inclusive no Jornal O Povo eles vão fazer, o que era muito moda na época, fazer enquetes. Enquetes, né? Aí eles fizeram as enquetes dos poetas, dos modernistas, né? Quem ganharia? Aí a ideia do Demócrito, que era um cara criativo, fazer como se fosse uma partida de futebol. Aí ele mandar as perguntinhas para vários intelectuais, inclusive tiveram intelectuais que não receberam e mesmo assim mandaram para a redação cartas. E vão fazendo essa enquete, que é muito interessante. Aí você percebe como esses personagens entendiam de forma diferente, né? Não era algo homogêneo, não era uma escola. Era algo meio assim, caótico, né? Cada um tinha uma visão diferente, mas muito rica sobre o que era o modernismo. Tinha uns que eram mais futuristas, tinha outros que pegavam mais uma vertente nacionalistas, inclusive caiu no ufanismo mesmo, no ultra-ufanismo. Sim. Tinha outros que eram extremamente regionalistas. E é muito interessante você falar isso. Aí no final, né, claro, o modernismo ganhou de lavada dos passadistas, né, que eles chamavam, de forma pejorativa. Essa coluna que você falou, quem escrevia era o Demócrito? Modernos e passadistas, é? Essa modernos e passadistas pegavam textos, era como se fosse uma miscelânea, pegavam textos e ia botando.
Olha, interessante, né? Aí Isso aí. botava uma poesia passadista, aí botava uma poesia modernista. Era mais como se fosse uma vitrine. Tinha crônica, tinha tudo. A gente pode pensar que, por exemplo, o Ceará Ilustrado, ele que começa a história das enquetes, né? Sim. Que, com o concurso Sim. da história do Padre Antônio Tomás. Exatamente, perfeito. Não é? Quem é o primeiro... Como é? O melhor poeta do Ceará, né? Na época, e que ganha o Padre Antônio Tomás. Exatamente, ele já tinha experiência disso, né? Ele testa no Ceará Ilustrado e aplica no povo. Era muita moda na época. Inclusive, a Raquel participa também, né? Da Rainha das Estudantes. Era muita moda na época. Tinha um jornalzinho, né? Ele fazia, você recortava, aí dava o volta, deixava na redação. Ela chega a ganhar para a Rainha dos Estudantes, a Raquel também? Eu acho que ganha sim. Inclusive, ela faz um texto para Suzana mesmo, né? Ironizando, né? Até o pessoal fala que elas eram brigadas, mas não era não. Eram pelas fotos, super amigas, assim, dividiam, né, a mesma redação. Não, na biografia, na verdade, elas se aproximam a partir dessa carta que ela manda, né? Sim, que é a inserção dela, né, nesse mundo literário, essa cartinha mesmo. E aí tem, inclusive, no livro, tem a carta, é muito interessante mesmo. E aí eu queria falar assim, um pouco mais do Jader de Carvalho, que é uma pessoa, que é um escritor, que é o pai do nosso Cid Carvalho, né? O pai dele. Sempre foi muito combativo, sim, né? Combativo. O Jader de Carvalho é uma figura muito importante nesse movimento modernista. Ele está no livrinho inicial, Canto Novo da Raça. Ele vai ter também, né, às vezes o pessoal não fala, ele tinha um jornal também, chamado A Esquerda, né, que é um jornal mais, né, como o nome já diz, mais esquerda, mais combativo, mas também tinha muita coisa sobre modernismo. Tem algumas interpretações, alguns autores que falam que o modernismo aqui só ficou aqui, né, que foi meio incipiente, só que eu demonstro com fontes que não. O modernismo aqui, ele vai ser citado, né, na antropofagia, ele vai ser citado em jornais pelo Tristão de Ataíde, vai chegar na Argentina, ou seja, tem, né, uma rede de sociabilidade bem maior, né? Então não foi algo incipiente, que acontece, né, de forma atrasada. Eu tento combater essa ideia, que para mim não é correta, do modernismo aqui. Sim. No jornal dele, ele também divulgava as ideias, publicava artigos. Exatamente, publicava cartas, poesias, notícias, artigos de opinião. Tinha muito. Apoiando ou também criticando, tinha muito também. Que tinha as polêmicas também, caso você escrevia uma, na outra edição você respondia, era interessante. Tiago, como é que a sociedade recebe esses livros, se empolga? Olha, assim... Censura, critica, como é? Eu acho que esse movimento... O meio literário, né? A sociedade... em geral, né? Porque a taxa de analfabetismo era altíssima, alta, né? Mas eu acho que ele vai reverberar mais num segmento de classe média. Um segmento de classe média, que tem acesso à leitura, a letras, né? E também o pessoal literato, né? E tem esse nicho que a gente fala, né? Era mais no nicho, né? Em um nicho literário. Onde aconteceu. Mas reverbera, assim, porque tem muitos que eu achava que era uma coisa horrível, feia, que não era assim... Tinha outros que não, falam que é isso mesmo, nós temos que mudar, é a modernidade. Que isso não é poesia, né? Exatamente, que não é poesia, isso é uma coisa horrível. Tinha muito essa questão. Voltando aí para a Raquel, ela publica em 32 já, né? O 15? Em 30. 30, é? 30. Inclusive, ela, antes do 30, ela escreve um livrinho de poesia chamado Mandacaru. Inclusive tem notícias na época de jornais que ela chega a debater, dar palestras, mas ela não publica. Ela não publica. Não publica. Nunca foi publicado esse livro? Foi publicado depois pelo Instituto Moreira Salles. Tem lá um livrinho. Aí ela antecipa vários temas do 15. Ah, que interessante, né? E é um livro extremamente modernista, assim, também, que vai muito pro regional, que era, né, o que ela gostava. E para isso, tem até textos dela, na época ela fala, né? Se eu fosse escrever um manifesto artístico, então para ela, ser moderna era cantar a sua aldeia, cantar a sua vila, né? Falar do regional, que é o que vai acompanhar ela a vida inteira. E ela tem essa escola inicial assim, no modernismo, né? E você pode ser modernista, né, falando de regional. Uhum. Né? Temos exemplos, por exemplo, né? Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, são autores extremamente modernistas, né, na forma de narrar, mas estão narrando, né, o que eles veem no sertão, sertanejo, aqueles temas mais
tradicionais, né, que a gente conhece, mas de uma forma moderna. De uma forma moderna, né? Exatamente. Como é interessante. Inclusive tem um que tu falou Mandacaru, eu lembrei que tem um Maracajá também, Pronto. mas não é um livro. O Maracajá era um suplemento, né? Exatamente, perfeito. O Maracajá é um suplemento literário do jornal O Povo. Ah, ele vinha dentro do Jornal Povo? É tipo mais ou menos assim? Suplemento. Tá ótimo essa. Pois é. Perfeito. Aí Maracajá, né, provavelmente eles vendo que, né, tinham que fazer algo mais, né, movimentar mais o negócio. Então fizeram um suplemento literário Maracajá, que vai sair 2 números. Só 2? Apenas 2 números, né? Aí a redação tá ali, né, lá em cima, né, a redação. Antônio Garrido, que é o pseudônimo do Demócrito Rocha, Paulo Sarazate, que é o cunhado, e o nosso Mário de Andrade, é o Mário Sobreira de Andrade. Aí também conhecido como Mário de Andrade do Norte. Isso. Que aqui chamava de Norte, era o Norte e Sul, não tinha essa questão ainda do Nordeste, né? Sim. Chamava Norte, era pra cá. Então é uma figura importantíssima também que vai escrever. Se não me engano, ele era professor de agronomia, se não me engano. E ele também tem o mesmo problema da Suzana, ele não publica livro. Então toda a publicação dele tá fragmentada. Nos jornais. Mas é um cara extremamente interessante, né, criativo. Né? Inclusive ele vai ser a ponte para o pessoal da segunda geração do clã. Ele vai apoiar muito o pessoal no início da carreira. Ele vai ser essa ponte, essa figura mais velha, e vai dar essa chancela simbólica também. Interessante, né? E tem outro Mário que você cita, eu acho que é dos futuros, mais anterior, que é o Mário da Silveira. O Mário da Silveira é o... É um poeta. É o que na historiografia tradicional fala como se fosse o precursor, né? Inclusive quem fala isso muito é o Sanzio, né? Que é como se fosse o precursor. Eu não gosto muito dessa linguagem de precursor. É como se fosse uma tautologia, né? Já está tudo pronto e eu entendo a história como algo diferente, né? Como tradição, movimento. Mas é o Mário da Silveira, né? Que vai lançar o Coroz de Rosas e Espinhos. Aí, segundo o Sanzio, né? Ele já está na poesia utilizando técnicas modernas. Só que ele morre, né? Então a gente... Foi assassinado, né? Assassinado. Só que a gente não sabe se ele iria aderir ao modernismo, né? Porque ele morreu. Aí eu sempre fiquei com isso na cabeça. Será que ele, né, iria aderir, mesmo utilizando algumas, né, técnicas modernas de narrar? Mas, enfim, é um autor que o Sanzio cita também como precursor. Mas como morreu, né, não sabe se ele iria aderir. Ele poderia não aderir. Morre, acho que é 21. Morre cedo, assim, bem no início. Então você não sabe, né? Então isso é como se fosse posso dizer, uma indicação meio formalista, né? Você pega a forma, ele tá narrando de forma moderna, então ele é precursor. Entendi. Não necessariamente, ao meu ver. Mas aí, falando da Raquel, aí o acervo dela tá lá no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Aí dizem que ela jogava tudo fora. Aí quem salvava era a secretária dela. Ela jogava tudo fora, não guardava nada. Era? Aí eu encontrei algumas cartinhas dela lá, do Instituto Moreira Salles, falando do movimento aqui. Eram frases, mas ela fala, né? O Demócrito tá demorando a lançar o número 2, né? Parece que a onça se enfurnou, tá falando também. Tem essas indicações interessantes em cartas, que eu gostaria de ter achado mais, mas não tive acesso. Achei essas cartinhas da Raquel, que ela fala, que ela cita o movimento, né? Lança o primeiro número, aí começa a demorar um pouco. Aí lança o segundo número, aí começa a demorar a lançar o terceiro. Porque eles queriam lançar o terceiro número de Maracajá, mas não deu certo. Aí acaba que... Era muita dificuldade, né? Para se publicar na época, né? Exatamente. Inclusive os próprios autores... Apoio, né? Os próprios autores, eles falam das dificuldades materiais, de dinheiro e de manutenção. Eles falam muito disso, né? Que era difícil. Inclusive em Maracajá eles falam também... Ficam brincando com o pessoal do Sul. Ele fala, se nós tivéssemos as mesmas condições de vocês, nós estaríamos muito melhor. Mas mesmo assim a gente consegue fazer, né, coisa boa aqui no Norte, mesmo com as condições. Eles faziam essas brincadeiras. Fazia brincadeira também com o Mário Andrade do Norte e do Sul, como fossem faziam cavalos. Bastante, né? Aí fala que o do Norte era mais corredor, fazia essas brincadeiras. Tudo isso em Maracajá. Gente, onde é que a gente encontra? Maracajá, na biblioteca pública? Maracajá, biblioteca pública. Infelizmente eu não conheço, assim, nenhuma publicação de facsímile. Mas é na biblioteca. Na biblioteca e também na Academia Cearense de Letras. Essa minha cópia é de lá. Achar. É de lá. Uma cópia lá com não sei se a bibliotecária tá lá ainda, que é a Dona Madalena, na época que eu pesquisava. Massa. Tiago, tem mais alguma coisa que eu não tenha lembrado aqui, já do fim do...
A gente pode falar do finalzinho, falamos de Maracajá, pode falar de Cipó de Fogo. Do Cipó de Fogo. Que eu até anotei aqui, eu tô procurando. Que 31, né? Exatamente. Pra mim já é o final, assim. O que era o suporte? Era uma folha também, né? Era uma folha modernista, mas era separada, era original. O pessoal se juntou, alguns autores, como por exemplo o Mário Sobreira de Andrade, se não me engano, o Heitor Marçal também, e fizeram essa folha, né? Como fosse uma continuidade desse movimento. Mas aí vai ter apenas só um número. Já tá... você percebe já um arrefecimento, né? O negócio tá esfriando o movimento, né? Tem o Revolução ou o golpe do Getúlio. Então já as preocupações são outras. Inclusive no povo você Muda vê, tudo, né? Muda tudo. Inclusive você vê no Jornal Povo que vai desaparecendo. As polêmicas, as poesias, a propaganda, né? Vai virando uma coisa mais política. Inclusive, a Demócrito vira político, o Paulo Sarazate vira político, aí deixam essa questão da literária mais de lado. Aí o Cipó de Fogo, para mim, é esse finalzinho, né? Esse marco de fim do modernismo. De fim ou de arrefecimento, tanto, né? Que foi... Não passou do primeiro número. Exatamente, só tem um número e não tem mais. E o clã? Pronto. O clã já é outra coisa. Pronto. É um tipo de modernismo? Explica exatamente. O clã é considerado... O que foi o clã, né, pro pessoal? Pronto, o clã é um movimento literário que vai se iniciar mais ou menos na década de 40. Né? Ele é considerado a segunda geração modernista do Ceará. Né? Vai ser modernismo, mas de outra forma. Não é mais aquele modernismo que a gente chama de heróico, pioneiro, de vanguarda. Né? É um modernismo mais, como posso dizer, mais certinho, né? Politicamente correto, entre aspas. Tá. Mas ele vai explorar também a questão do regional, eles vão produzir muito. Aí tem vários autores, inclusive vão ser professores universitários, o próprio reitor da UFC, todos desses... O Martins Filho. Isso. E o irmão dele, né? O Fran. Fran Martins. O Fran Martins é um nome de peso aí no clã, né? No movimento. Fran Martins, vários autores importantes. Moreira Campos. O próprio Eduardo, né? Que era dramaturgo. E eles vão ter essa revista que vão ter, se não me engano, 30 números, né? Elas não vão sair todo ano, né? Vão ter intertícios, espaços. Mas, assim, você manter isso, assim, já é uma vitória. Já foi, de fato. No início eles conseguem manter uma periodicidade, né? Mas depois vai tendo espaços, assim. Mas era um grupo forte, assim, né? Sim. Coeso, assim, porque eu vejo muitos... Eu tenho alguns exemplares da revista Clã. Inclusive, o Fran Martins, na época, ele morava na Rui Barbosa. Aí tem algumas daquelas fotos que a gente... conhecidas, que foram feitas lá na sala. A casa ainda existe, milagrosamente, né? Que legal. Tá preservada a casa. Não sei porque eu nunca entrei. Eu só passo, assim. E toda vida que eu passo, eu penso, né? Que Interessante. Mas a questão do clã que eu pesquisei na monografia, eles vão explorar muito essa questão de... Eles vão tentar fazer uma editora, porque eles reconheciam que tinha dificuldade, né? Você ficava emparedado na província, como eles falavam. Então eles vão se preocupar nessa questão de fazer uma editora, né? Se publicar. Eles vão ter muito essa preocupação. Tanto é que eles conseguem fazer muitas coisas concretas, assim, se articulam, principalmente no início. Década de 40, década de 50, tá bem coeso. Depois eles vão, né, viram curso universitário, vão, né, aí vai ficando mais, vai arrefecendo. Mas sobremaneira... E vai até quando? Até os anos 50? Não, vai mais. Vai mais? Vai. Mas aí, quanto mais vai passando, vai ficando mais espaçado as revistas. Mas década de 40 e 50, o negócio é bem coeso. Eles mantêm uma periodicidade bem interessante, mas depois vai ficando mais espaçado. E aí é a segunda manifestação de modernismo. Na literatura. E depois, né? Aqui no Ceará. No Ceará. E nas artes plásticas, é o pessoal do escape, que o pessoal chama, né? Pop Strigas, dessa modernismo no Ceará. Escape, que época é? Década de 40, década de 50 também. Ah, tá. Dessa época, né? Dessa época também. Interessante, a gente pode... Eu acho que é um tema para um outro episódio, Escape. Tratar só deles, né? Dos pintores, né? Porque aqui a gente quis dar esse foco mesmo, assim, para os intelectuais, né? Para a literatura. E aí, assim, para a gente concluir, uma pergunta que a gente ouve muito, né? Que a padaria espiritual antecipou o modernismo, ou a Semana de Arte Moderna Peraí, a padaria foi 93? A padaria final do século XIX.
1892 ou é 93, né? 19. O que é que você pesquisou sobre isso, sabe sobre isso? Ou que se quiser dar a sua opinião. Pronto. As pesquisas mais atuais, elas não gostam muito dessa questão de antecipar, que é um pouco de regionalismo, né? Bairrismo. Tanto é que o Antônio Sá sempre nunca gostou do modernismo. Mas a gente pode entender a padaria espiritual dentro de um movimento maior, né? De modernização. Pode ser entendido também... Vanguarda. De vanguarda também. Pode ser entendido também com uma forma de modernismo assim, mais abrangente, mas não sendo a mesma coisa, né? Tá acontecendo muitas coisas no final de 19 que estão fazendo esses autores, né, pensarem de forma diferente, de valorizarem o nacional, de usarem a ironia. Mas como eu falei, você falar em antecipação é complexo, né? Porque a história já aconteceu, todos estão mortos. Então é fácil a gente falar isso, né? Todos os caminhos levam a Roma, é fácil falar isso. Mas assim, no momento que acontece, não é bem assim. Tem polêmicas, disputas... Brigas, né? O próprio Adolfo Caminha... E eles não... Brigou com tudinho. Exatamente. Os próprios personagens não sabem para onde o negócio vai, né? Mas aí quando passa, a gente consegue delinear um caminho. Eu me refiro à forma. A forma irreverente. E que não era comum naquele tempo. Tanto é que fez muito sucesso. Né? Saiu daqui dos muros do Ceará, né? Exatamente. Vai projetar projetou esses autores Antônio nacionalmente. Salles, principalmente, né? O interessante é que os modernistas não falam da padaria espiritual. Foi como interessante, eles não falam. Eles não advogam. Nós advogamos a padaria espiritual como os nossos ancestrais. Eles não falam nada, pelo menos eu não encontrei. Nenhuma referência, em nenhum momento. Eu não encontro nada. Ou seja, é algo nosso a posteriori, né? A gente tenta encontrar relações. Mas eu não encontro assim, eles, né? Eu não sei se é bairrismo, mas só em você ler aquele estatuto, você vê que tem um negócio completamente novo ali, né? É extremamente moderno. Muito moderno. É moderno. O testamento, não é testamento não, estatuto, as regras lá, né? Estatuto. Estatuto. O nome do jornal, quer dizer, era muito criativo. Era muito moderno, né? Criativo. Para a época. Da perspectiva que eu uso, que é entender o modernismo nos seus processos mais de continuidade, para mim é uma forma assim já de modernização, modernidade. Mas agora, antecipar eu acho uma palavra complexa, complicada. Mas assim, você entendendo... Muito forte vai ser usada, né? Mas você entendendo o processo é melhor. Dentro do processo. O que é que está acontecendo no final do 19? Qual o contexto? Quais as inovações tecnológicas? Aí você entende bem melhor essas contradições. Eu não sabia que os modernistas do Sul, né? Da semana mesmo, para ser mais exato. Não faziam referência alguma ao pessoal da padaria espiritual. Nem os do Ceará também. Não, pelo menos eu não encontrei todos esses anos. Eles não fazem. Interessante. Interessante. Aí você falar, né, que algo antecipa, assim, nem eles advogam isso, mas pode influenciar também de uma certa maneira. Mas querendo ou não, o Antônio Salles continua sendo essa figura muito importante, mesmo depois da padaria, como intelectual, todos eles, como né? Crítico literário. Sem dúvida. Bacana. Tiago, obrigado. Estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Gente, aproveita para colocar aí o que é que você acha dessa... Não é polêmica, né? Dessa questão que foi colocada aqui sobre a padaria espiritual. Comentem aí se a gente tiver esquecido alguma coisa. Complementa, eu acho massa o povo. Complementa, né? Vão dando outras... Nos episódios, né? Nos vídeos, eles vão dando... Vão complementando nos comentários. É muito legal isso. Contando, às vezes, até fatos pessoais, fatos vividos, ou pelos ancestrais dele. Muito bacana. Porque isso é muito importante. Você comentar, você compartilhar, a gente compartilhar, porque é a história do Ceará que vai se sedimentando. Quanto mais pessoas tomarem conhecimento, mais amor pela terra, pela história, tá bom? Até a próxima.